né? E apesar de ter sido uma teoria construída tanto por Marx quanto por Engels, quanto por outros colaboradores, né? Bem, como nós temos aí o cronograma, no dia 2 de abril, Marx e Engels, Vida e Obra, e as obras que a gente passou para vocês lerem foi sobre Karl Marx e Discurso no Funeral de Marx. Os dois textos são de Engels. São textos que Engels fez assim que Marx morreu, né, para dizer a importância que teve Marx nas contribuições que ele deu para a construção da teoria revolucionária, no desenvolvimento do materialismo histórico dialético. Só lembrando, os copos, a gente pede por favor que mantenha os copos nas mãos. Já já a gente vai colocar a água e o café aqui na mesa. Não sei se vocês viram, mas a mesa de refeição está aqui do lado. Quem trouxe alguma coisa pode colocar em cima. Lembrar para vocês que é sempre bom que vocês tragam algum alimento, algum biscoito, alguma coisa para a gente fazer o lanche aqui na hora do intervalo. A mesa está aqui do lado, certo? Nós faremos um intervalo após a apresentação, como sempre. E pedimos também a vocês que não se preocupem com a lista de presença, que a gente vai passar a lista de presença por vocês, certo? Não precisa fazer fila. Mas alguém quer dar algum informe? Alguém tem algum informe? Um informe político? Alguma... Sim. Algumas pessoas solicitaram um módulo, não foi? Fernanda está descendo já, na hora do intervalo a gente vê isso. A gente passa para vocês. Quem vai apresentar hoje vai ser novamente Francisco, Marx e Engels, Vida e Obra. Não sei se vocês notaram, eu disse que a gente disponibilizaria a apresentação na internet assim que terminasse. E eu não coloquei a última, porque na verdade a última a gente não utilizou muita apresentação, foram só dois slides, foi mais mesmo, ficou na conversa com vocês. Mas a partir dessa agora já vai estar, porque hoje mesmo quando acabar eu já coloco no site. Bem, boa tarde, vamos começar. Mas é a qualidade. Onde já está pensando isso? Bom, boa tarde, né, para vocês. Hoje é o nosso segundo encontro e o objetivo desse nosso segundo encontro é discutir, dar um panorama geral sobre o desenvolvimento do pensamento e da vida desses dois autores, né, Marx e Engels. Bom, no dia de hoje a gente não vai descer em detalhes, tá certo? Nós não vamos discutir ainda com profundidade a concepção materialista da história, nós não vamos realizar a crítica da sociedade burguesa, não vamos tratar aqui da concepção marxista do Estado, das classes sociais e da luta de classes. E nem vamos falar da história do marxismo, das várias correntes, não é, que fizeram parte da história do marxismo. O nosso objetivo hoje é dar um panorama geral de como Marx e Engels saíram de uma posição inicialmente liberal, ou, como os marxistas denominam, democrático, radical, liberal, para a concepção materialista da história, para o marxismo, né? E aí a gente vai perceber que, tal como todos os pensadores, todos os grandes pensadores da humanidade, eles tiveram que percorrer um caminho bastante tortuoso, não é? Eles não chegaram ao cume do conhecimento nas ciências sociais, que foi o materialismo histórico, o marxismo, sem que eles pudessem passar por toda uma etapa de experiências, não é? De envolvimento com o movimento operário, de assimilação de
todas as grandes correntes de pensamento, de todos os pensadores, não é? Todos os grandes pensadores anteriores a eles. No nosso primeiro encontro, deixa eu ir mais para cá. No nosso primeiro encontro, nós procuramos demonstrar para vocês, com base no desenvolvimento da história e da realidade atual, que o marxismo não só é uma teoria vigente, né, é uma teoria atual, como o marxismo é a única corrente de pensamento entre todas aquelas que existem, não é, na sociedade atual, na universidade, que podem apontar um caminho para a superação do capitalismo. Então, no encontro anterior, eu citei inúmeros fatos aqui, fatos de natureza econômica, não é? As grandes transformações que o capitalismo passou nas últimas décadas. Falei sobre a crise do sistema capitalista, não é? Mostrando que essa crise cada vez mais tem se aprofundado, e junto com a crise, não é? O capitalismo reproduz para os trabalhadores, para o conjunto de explorado, as condições mais perversas possíveis. Então eu coloquei para vocês no encontro anterior que o que faz do marxismo uma teoria atual, não é o fato de nós marxistas querermos que o pensamento de Marx seja atual. O que faz do marxismo uma teoria vigente, atual, que responde aos problemas colocados pela humanidade, são os próprios fatos da história. Basta você olhar o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, que você vai ver ali plasmado, não é, a teoria de Marx e Engels. Certo? Então, essa é a primeira tese que vocês devem assimilar. Porque a grande maioria dos autores, né, tentam demonstrar a atualidade do marxismo em abstrato. Então, eles acham que o mero fato de citar algumas passagens do pensamento de Marx, ou não é, de mostrar a semelhança dos argumentos apresentados por Marx ao longo das suas obras, e principalmente no Capital, já dá por si só ao marxismo o caráter de uma teoria atual. Bom, nós marxistas não procedemos dessa forma, não é? O Marx ele já deixou bem claro que o critério da verdade é a prática. Nenhuma teoria por si só, não é? Por si só, do ponto de vista teórico, tem a primazia de ser a verdade sobre o mundo. O que faz de qualquer teoria, não é, ser portadora da verdade, de falar algo sobre a história e sobre o desenvolvimento da realidade, é a experiência, é a prática. Então nós procuramos aqui mostrar para vocês que o que faz, e aí eu queria que vocês assimilassem bem isso, o que faz do marxismo uma teoria atual, não é, que nos instrumentaliza para compreender a sociedade capitalista contemporânea, para compreender o desenvolvimento da crise estrutural do capitalismo, é a força que ela tem, a força material que ela tem de expressar essas grandes transformações da sociedade atual. Hoje, não é, nós vamos começar, vamos dizer assim, a gente vai começar a se introduzir no campo dessa teoria. Bom, então o que a gente vai fazer aqui é nada mais, nada menos do que aplicar o próprio método do materialismo histórico ao estudo do marxismo. Não é? O que é que o materialismo histórico diz? Para você compreender qualquer autor de qualquer época histórica, seja os pensadores da Antiguidade Clássica, sejam os grandes pensadores da Idade Média, sejam os pensadores da sociedade capitalista, você tem que compreender primeiro a forma como a sociedade capitalista funciona. Se você conseguir compreender cada etapa da história da humanidade, né, vai ser muito mais fácil você compreender a obra dos pensadores. Às vezes a gente acha que simplesmente estudando os textos de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho,
de Santo Tomás de Aquino, ou mesmo de Marx, a gente vai estar compreendendo o pensamento desses grandes autores. O marxismo, ele nos ensina exatamente o contrário. Se a gente quer compreender os grandes pensadores com profundidade, né, a profundidade que eles merecem, por terem feito uma síntese para o pensamento da humanidade, a gente tem que situar, contextualizar o pensamento desses autores dentro da fase, da etapa histórica em que eles viveram. Então a gente vai fazer exatamente isso aqui, né? E a gente acha que esse método do materialismo histórico vai facilitar enormemente, não é, esse trabalho, esse esforço de assimilar o marxismo. Bom, Marx e Engels vieram de uma família, vamos dizer assim, com um certo poder econômico, né? Marx era filho de um advogado judeu, alemão, né, que tinha uma longa tradição, vamos dizer assim, que tinham antepassados que haviam assumido tarefas ou funções importantes na estrutura política dos estados alemães, e Engels era filho de um grande proprietário de indústria têxtil. Portanto, a origem social, né, de Marx era a pequena burguesia. O pai dele era procurador de justiça do Estado alemão, na região onde ele nasceu, na região da Renânia. A origem social de Engels é burguesa. E nós não podemos, né, esconder, quando a gente estuda o marxismo, ou estuda um grande autor, a gente não pode esconder a origem social desses pensadores. Não é? Por quê? Porque a origem social, a origem de onde eles nasceram, né, como eles tiveram acesso ao processo educativo, ao conhecimento, vai dizer muita coisa sobre o desenvolvimento do seu pensamento, né? Então é preciso a gente, primeiramente, tomar consciência que Marx e Engels, apesar de ser dois grandes revolucionários, de terem passado para a história da humanidade como os dois maiores revolucionários, né, de sua época, eles tiveram origens sociais bastante privilegiadas. Bom, Marx e Engels nasceram em uma época em que a Alemanha vivia um processo de desenvolvimento muito, vamos dizer assim, muito retardatário em relação à evolução do capitalismo. Então, Marx nasceu em 1818, né? O Engels é 2 anos mais velho do que ele, nasceu em 1820. Nessa época, países como a França, ou mesmo a Inglaterra, já tinham vivenciado um longo processo de desenvolvimento da economia capitalista, né? Então, por exemplo, se você pegar a Inglaterra, o modo de produção capitalista, as relações de produção capitalista, elas começaram a se desenvolver na Inglaterra a partir do século XIV, né? Então, se você pegar a história da Inglaterra a partir do século XIII, XIV, a gente já percebe as relações de produção capitalista brotando em oposição às relações de produção feudais, né, contra as relações de produção servis. A Inglaterra vai ser o berço da Revolução Democrática Burguesa. A Revolução Burguesa, ela aconteceu inicialmente na Inglaterra, no século XVII, né? A primeira Revolução Burguesa inglesa é de 1648. Depois teve uma segunda Revolução Burguesa em 1669, 68 e 69. Então veja, o nível de desenvolvimento das relações de produção capitalistas na Alemanha eram extremamente retardatárias, não é, atrasadas, se você for comparar com a evolução do capitalismo na França e na Inglaterra. A França, ela foi, vamos dizer assim, o berço da Revolução Burguesa clássica, né? Da Revolução Burguesa no seu sentido mais puro,
que foi a Revolução de 1789, quando a burguesia, não é, destronou as classes sociais do antigo regime, a aristocracia, a nobreza e o clero, e tomou definitivamente os rumos do Estado na França. Ou seja, a burguesia, que já era uma classe economicamente dominante na França, ao realizar a sua Revolução Burguesa em 1789, não é, se tornou a classe politicamente dominante. Então, ao contrário da França e da Inglaterra, a Alemanha ainda vivia mergulhada no pré-capitalismo. Não é? A Alemanha, em 1818, quando Marx nasce, ainda é um país semi-feudal. É verdade que você tem algumas regiões da Alemanha que na época, né, em 1818, já estavam vivenciando o surto da Revolução Industrial. Por exemplo, a região onde Marx nasceu, a Renânia, que fazia parte da antiga Prússia, né? A Prússia, na época, era a maior província ou o maior estado alemão. Era o estado mais importante da Alemanha na época. Aquela região era a mais industrializada da Alemanha. Inclusive, a região onde Marx nasceu, ela tinha sido ocupada pelo exército napoleônico até 1815. Então, veja, diferentemente do restante das províncias alemãs, que eram muito atrasadas, né, onde reinavam governos absolutistas, monarquias absolutistas, onde não existia liberdade de imprensa, né, liberdade de opinião, onde as pessoas não podiam se organizar, formar associações, nem a própria burguesia na Alemanha dessa época podia formar as suas associações. O movimento liberal burguês na Alemanha ainda era um movimento muito fraco do ponto de vista político, né? Então veja, a região onde Marx nasceu era contraditoriamente a região mais avançada do ponto de vista econômico, né? Porque você já tinha ali uma certa industrialização. Era a região que até 1815 havia sido ocupada pelos franceses, pelo exército napoleônico, e era a região onde a burguesia liberal tinha mais força na Alemanha. Então a gente tem que fixar bem, né, esses fatos para que a gente possa compreender exatamente por que Marx e Engels conseguiram chegar, não é, a uma concepção liberal radical muito mais avançada do que muitos pensadores da sua época. Pode passar. Pode passar. Bom, a grande pergunta que se faz é: quando Marx e Engels se tornaram socialistas? Bom, veja, o Marx ele fez praticamente a sua vida, a sua primeira fase de formação, né? A sua primeira, vamos dizer assim, a sua primeira fase na educação, na sua formação, no liceu da Renânia, né? Na cidade de Trier, onde a sua família residia. Então, até aproximadamente 1836, o Marx viveu basicamente na cidade de Trier, na Renânia, não é? Bom, ao completar a sua formação secundária, Marx resolve ingressar na faculdade de Direito. E isso se dá exatamente em 1836, 1837. O Marx ele tinha a pretensão, né, isso era o objetivo que ele traçou imediatamente, de se formar em Direito e se tornar um alto funcionário, ou um grande funcionário, no caso procurador do Estado prussiano, não é? Mas veja, quando Marx chega na faculdade de Direito, ele começa a observar as grandes contradições, né, do sistema jurídico. Ao mesmo tempo em que ele tem acesso na faculdade de Direito àquilo que de melhor havia sido elaborado até então,
que era o pensamento de Hegel, as formulações hegelianas sobre o direito burguês, ele vai perceber que, na verdade, predominavam na faculdade de Direito as concepções reacionárias, né? E aí ele vai perceber o choque, a luta que se travava entre as ideias hegelianas, né, que se baseavam na dialética, e as ideias dos pensadores burgueses europeus ligados nas concepções mais conservadoras do direito. Bom, quando Marx começa a desenvolver os seus estudos no campo do direito, né, e temos que destacar aqui que o Marx, ele estudou praticamente todas as obras que existiam na época, né, não só obras sobre teoria jurídica, mas principalmente as obras da época do Império Romano, né, o Marx teve acesso a todas essas obras importantes sobre o direito, né. Ele chegou à conclusão de que por meio do direito, ele não conseguiria realizar os seus objetivos. Bom, quando ele chega a essa conclusão, ele abandona o curso de Direito que ele fazia em Bonn. Bonn a Universidade de Bonn, aliás, a região de Bonn, é uma das regiões mais desenvolvidas, na época era uma das regiões mais desenvolvidas, inclusive do ponto de vista teórico, na Alemanha. As duas maiores universidades da Alemanha na época eram a Universidade de Bonn e a Universidade de Berlim. Então, quando ele chega a essa conclusão de que não há sentido, né, permanecer no curso de Direito, que o direito, a teoria jurídica não respondia, né, aos seus questionamentos sobre a sociedade de então, ele parte para a Universidade de Berlim. E aí o Marx vai ingressar no curso de Filosofia. Bom, na faculdade de Filosofia, o Marx vai desenvolver os seus estudos sobre o hegelianismo. Então, na época, as duas concepções, ou os dois pensadores que tinham mais influência no campo da filosofia, eram Kant e Hegel. O Kant representava uma linha de pensamento, né, ligada à velha metafísica, ou seja, ligada ao velho método de encarar o conhecimento, a sociedade e a história, né? Vocês sabem que a metafísica é um método de pensamento que procura estudar os fenômenos, né, os problemas da sociedade em seu isolamento. A metafísica, ela trata dos problemas, né, de forma desarticulada, de forma descontextualizada. E o pensamento de Kant, de certa forma, reproduzia, na época, né, esse modo metafísico de pensar. Por exemplo, o Kant, ele estabeleceu nas suas teorias uma dicotomia entre o pensamento e a realidade. Para Kant, esses dois fenômenos, a produção das ideias, a produção do conhecimento e a realidade, o processo real, eram coisas completamente descontextualizadas, desconectadas. Isso fazia com que o método de Kant, não é, transformasse o pensamento em algo extremamente especulativo, em algo profundamente distanciado do desenvolvimento da história da humanidade. Por outro lado, não é, o pensamento de Hegel começava a ganhar bastante influência na Faculdade de Direito de Berlim. E ao contrário de Kant, o método hegeliano era caracterizado por tentar compreender a realidade, os fenômenos e o pensamento a partir de suas transformações. O Hegel, ele teve um papel extremamente importante no desenvolvimento do conhecimento filosófico, porque ao contrário da grande maioria dos pensadores do século XVIII, o Hegel, ele realizou uma verdadeira revolução no campo da filosofia. O Hegel foi o único pensador, no começo do século XIX, que conseguiu resgatar das sombras, do esquecimento, um método dialético de pensamento. A dialética, ela foi fundada pelos filósofos da antiguidade clássica. Se você pegar
filósofos como Demócrito, né, Epicuro, Heráclito, quer dizer, uma série de filósofos e físicos da antiguidade clássica já conhecia com muita propriedade o método da dialética. Mas veja, né, durante a Idade Média, na época do feudalismo, o método dialético ficou praticamente esquecido, nas sombras, porque na época do feudalismo o que dominava eram as concepções elaboradas pelos grandes pensadores da Igreja Católica, né? Então veja, o grande papel que Hegel jogou na história da filosofia foi ter resgatado novamente o método dialético como um método de estudo da história, da natureza, da sociedade e do pensamento. Veja, o Marx ele vai cair, né, de cara, ele vai estudar com muita propriedade, com muita profundidade, todas as grandes obras produzidas por Hegel. A fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, a filosofia do direito, né, que foram obras onde Hegel desenvolveu a exaustão, até o limite, o método dialético. Bom, o Marx ele vai concluir o curso de filosofia em 1841, né? E vai defender uma tese de doutoramento onde ele fazia uma investigação, um estudo sobre o pensamento de dois grandes filósofos da antiguidade grega, Demócrito e Epicuro. A importância que tem essa tese de doutorado é porque Demócrito e Epicuro foram os dois maiores pensadores materialistas da antiguidade clássica. E aí a gente se pergunta, por que Marx, sendo um hegeliano, né, sendo um idealista ainda nessa época, nessa primeira etapa, né, como ele chegou à conclusão sobre a necessidade de fazer uma investigação sobre dois pensadores materialistas, né? Bom, a historiografia marxista, né, tentou diversas vezes tentar compreender por que Marx escolheu como objeto da sua tese de doutorado exatamente a investigação sobre esses dois pensadores materialistas, né? O fato é que, se você fizer uma leitura bastante exaustiva dessa tese de doutoramento de Marx, você já vai perceber que Marx adotava uma postura crítica, já nesse momento, em 1841, quando ele defende a sua tese de doutorado intitulada As Filosofias da Natureza em Demócrito e Epicuro. Marx já adota ali, naquele momento, uma postura crítica em relação ao pensamento de Hegel. E veja, a posição de Marx, a postura de Marx frente a Hegel, era completamente diferente dos demais hegelianos. Veja, todos os outros hegelianos, né, os chamados hegelianos de esquerda, David Strauss, o próprio Feuerbach, Edgar Bauer, Bruno Bauer, Max Stirner, todos eles, ao analisar o pensamento de Hegel, tinham uma postura acrítica diante do seu mestre, diante do hegelianismo, né? E eles procuravam utilizar as teses de Hegel para se contrapor à dominação da nobreza, à dominação da monarquia absoluta na Alemanha. Então eles procuravam utilizar o pensamento de Hegel para atacar o Estado absoluto na Alemanha. Mas mesmo eles tendo essa postura crítica perante o Estado absolutista, em relação à obra de Hegel, eles mantinham uma atitude de certo, vamos dizer assim, de certa submissão, né? Eles não conseguiam ir adiante, eles não conseguiam desenvolver o pensamento desse grande pensador, exatamente porque eles adotavam essa postura crítica frente às obras de Hegel. Em Marx, a coisa acontece de forma completamente diferente. Inclusive, o Marx vai fazer uma crítica profunda a Hegel na tese de doutoramento, né? E vai dizer que Hegel havia dado muita pouca importância ao pensamento dos grandes materialistas da antiguidade, né? O Hegel tinha dado muita importância aos pensadores idealistas, como Platão, como Aristóteles,
Mas em relação aos materialistas, aos físicos da antiguidade, que procuravam compreender a natureza a partir da própria natureza, a partir do próprio desenvolvimento da matéria, haviam sido esquecidos pelo pensamento hegeliano. Mas veja, isso não era uma particularidade de Hegel. Toda a filosofia ocidental, toda, se você pegar desde a Idade Média até a época de Hegel, eles tinham relegado completamente os pensadores da antiguidade clássica. Né? Por quê? E aí é a chave da questão. Veja, o pensamento dos materialistas da antiguidade, eles representavam, no campo da ciência e no campo do pensamento filosófico, uma verdadeira revolução. Né? Por quê? Porque o que predominava na antiguidade clássica era o idealismo filosófico. Né? Se você pegar, por exemplo, a obra de Platão, as obras de Aristóteles, você vai ver ali, presente, não é? A concepção de que as ideias, o pensamento, a consciência é que são a base do desenvolvimento do mundo material. Não é? Platão, inclusive, chega a dizer que a verdadeira realidade se encontra nas ideias, nas formas, e não na história da sociedade ou no desenvolvimento da natureza. Então, de certa forma, esses pensadores materialistas da antiguidade representaram um corte profundo, uma revolução profunda na história da ciência e do pensamento filosófico. Por isso, eles foram relegados durante vários séculos pela filosofia. Então, de certa forma, o Marx ele teve uma intuição muito interessante, porque ao resgatar esses pensadores, ao trazer a contribuição dos materialistas da antiguidade, ele começou a perceber as limitações, não é? As lacunas do pensamento hegeliano. Ele começa a perceber que o método hegeliano, que era um desenvolvimento da filosofia idealista, não conseguia dar conta das contradições e dos grandes problemas colocados pela transformação do capitalismo na Europa. Né? Então, a importância que tem essa primeira obra, né, a tese de doutoramento de 1841, está em ter resgatado o pensamento dos materialistas da antiguidade e ter mostrado as limitações do método hegeliano de pensamento. Ao mesmo tempo, Marx vai fazer uma crítica aos hegelianos de esquerda, aos seus companheiros. Vocês sabem que durante algum tempo, Marx e Engels fizeram parte, não é, do grupo dos jovens hegelianos, dos discípulos de Hegel. Não é? Inclusive o acesso que Marx teve inicialmente às obras de Hegel, ao pensamento hegeliano, se deu através desse grupo de professores da Universidade de Berlim, né? Principalmente através de Bruno Bauer, que era a personalidade mais importante da época do hegelianismo. Né? Então, na tese de doutoramento, Marx vai fazer a primeira crítica, e aí a gente já sente a primeira ruptura de Marx com os neo-hegelianos, com os seus companheiros de grupo, se dá exatamente aí na tese de doutoramento. Né? O Marx vai criticá-los, né, por eles manterem, diante de Hegel, diante da obra hegeliana, uma postura acrítica. Pode passar. Depois eu vou voltar a essas questões e tentar responder, né, quando nós tivermos já assimilado um pouco sobre a trajetória de Marx e Engels. Bom, aí são alguns pensadores, né, que tiveram, vamos dizer assim, uma grande importância no século XX, né, principalmente Lenin, não só por ser um grande teórico marxista, mas por ser também um militante, um revolucionário, não é? Althusser, que era membro do Partido Comunista Francês e foi um dos grandes filósofos também, estruturalista, né, do século XX, e Lukács, que foi membro do Partido Comunista Húngaro, não é? Que também deu grandes contribuições no campo da filosofia. E todos esses pensadores, não é, procuraram estabelecer o exato momento em que o Marx abandonou o hegelianismo e se tornou propriamente um marxista, um socialista.
Se você pegar cada um desses pensadores aqui, eles vão dar, né, à sua maneira, uma resposta para esse processo de transição de Marx do idealismo ao socialismo. Depois nós voltaremos, eu queria que vocês fixassem aí essas personalidades, depois a gente volta para discutir, né, a resposta que eles dão a esse processo de transição de Marx ao socialismo. Bom, pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, então Marx termina a sua tese de doutoramento em 1841, né? E impossibilitado de exercer a profissão de acadêmico, né? Porque a censura na Alemanha nessa época era muito grande, muito profunda, né? Vocês sabem que os reitores das universidades alemãs na época eram todos indicados pelo monarca, né? Pelo monarca absoluto. Então veja, só chegava a ser reitor nas grandes universidades alemãs aqueles pensadores que tinham de alguma forma um compromisso com a classe dominante, né? E nessa época aí, quando Marx está terminando a sua tese de doutorado, o reitor da Universidade de Berlim era um pensador muito importante também na história da filosofia, chamado Schelling. Talvez aqui alguns de vocês já tenham ouvido falar, não é, do nome desse pensador. E o Schelling era um pensador extremamente reacionário, não é, conservador. Né? O Schelling procurava resgatar ideias que já haviam sido superadas há muito tempo pelos pensadores do século XVIII. Então veja, esse período aí, quando Marx termina a sua tese de doutoramento, é um período extremamente reacionário na Alemanha, né? Então veja, as portas de entrada para as universidades estavam completamente fechadas para Marx. E aí, diante, né, da impossibilidade de exercer uma carreira acadêmica, o Marx vai exercer a sua atividade jornalística. Ele vai se tornar redator de um jornal muito importante na época, que não era um jornal operário. A Gazeta Renana, na qual Marx vai se tornar o redator principal, né, o principal expoente desse jornal, ele era um jornal burguês. Era um jornal financiado pela pequena burguesia e pela grande burguesia de Colônia, da cidade de Colônia. Veja, quando Marx se torna redator da Gazeta Renana, em 1842, ele vai, pela primeira vez, ter contato com os problemas materiais da sociedade alemã. Veja, nós já vemos aí uma mudança, né, de etapa no pensamento e na prática política de Marx. Porque até 1841, Marx tinha sido um estudante de direito, primeiramente, depois estudante de filosofia. Então Marx era um acadêmico até 1841. O Marx vivia mergulhado nas discussões filosóficas, né? O Marx não tratava de questões políticas, né? Não entrava em questões políticas, a não ser quando fazia uma crítica genérica ao absolutismo, né? Quando defendia as ideias liberais, as ideias democráticas, burguesas. Mas veja, quando Marx se torna redator da Gazeta Renana, ele vai ter a primeira oportunidade de lidar com problemas econômicos, com problemas sociais. E essa época aí, em 1842, é um período onde as relações de produção capitalista estavam se desenvolvendo na Alemanha. A Alemanha estava passando por um processo de transição, como eu falei para vocês. Era um país ainda bastante atrasado, muito retardatário, se comparar, né, com a França, com a Inglaterra, mas o país já vivia, nesse momento, um processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Então veja, você tinha aí o desenvolvimento das relações de produção capitalista. A propriedade feudal, né, ia dando passagem para a propriedade privada burguesa. As relações de produção feudais, baseadas na servidão, estavam sendo superadas pelas relações de assalariamento. A indústria ia, aos poucos, se implantando na Alemanha e substituindo, não é,
a predominância da agricultura, da produção agrícola, como era no período feudal. Então veja, à medida em que o capitalismo vai se desenvolvendo na Alemanha, né, ele vai começando a gerar as suas contradições. Vocês sabem que aonde o capital chega, né, aonde o capital se instala, necessariamente ele desenvolve as suas contradições. E quais são as contradições, não é, do sistema capitalista? Primeiro, a exploração do trabalho assalariado pelo capital, não é? Necessariamente as relações de produção capitalista se fundamentam, se embasam na exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, não é? E, ao mesmo tempo, você tem um desenvolvimento do mercado, das relações mercantis. Então, veja, não é? Quando o capitalismo vai se desenvolvendo na Alemanha, a antiga propriedade comunal, não é? A antiga propriedade dos camponeses, e aqui a gente tem que fazer um parente importante. Veja, na Idade Média, não é? A divisão da propriedade normalmente era a grande propriedade dos latifundiários, né? O que predominava era a grande propriedade dos latifundiários, dos senhores feudais, mas ao lado da propriedade imóvel dos latifundiários, né, dos senhores feudais, existiam extensos territórios, né, terras, que eram bens de usufruto coletivo. Por exemplo, as pastagens, os bosques, as florestas, não era propriedade privada dos senhores feudais. Elas eram, vamos dizer assim, exploradas, usufruídas coletivamente por todas as classes, inclusive pelos camponeses. Então, por exemplo, na época do frio, né, do inverno na Alemanha, era comum os camponeses colherem madeira, né, pequenos pedaços de madeira para se proteger do frio. Isso era um costume comum que vigorou durante praticamente toda a Idade Média. Mas aí, quando o capitalismo vai se desenvolvendo na Alemanha, essas propriedades comunais, né, essas antigas propriedades de uso comum de todas as classes, vão sendo transformadas em propriedade privada. E aí, veja, o Marx ele vai lidar com esses problemas de ordem material, né? Ele vai escrever diversos artigos de grande importância no desenvolvimento do seu pensamento, né? Defendendo os direitos dos camponeses pobres. Veja, o Marx ele já adota aí em 1842 uma postura, né, extremamente avançada, extremamente radical para a sua época, né? Porque ao contrário da grande maioria dos pensadores, ele assume naquele momento a defesa dos interesses e dos direitos dos camponeses pobres frente à sanha de lucro do capital, contra o processo de expansão da propriedade privada na Alemanha, né? Então veja, ao mesmo tempo o Marx vai escrever artigos importantes sobre a liberdade de imprensa, né? Ele vai fazer uma crítica à censura do governo prussiano, da monarquia prussiana, e vai defender ao mesmo tempo a liberdade de expressão, né? Os direitos democráticos burgueses. Bom, veja, ao longo da experiência de Marx na Gazeta Renana, ele vai percebendo que a concepção hegeliana, que até então ele defendia, apesar, né, defendia, claro, com críticas, mas ele continuava sendo um hegeliano, se tornava cada vez mais insuficiente para dar conta das transformações que ocorriam na Alemanha. E veja, o Marx ele chega a essa conclusão, né, pela própria experiência dele. À medida em que ele vai tentando se posicionar sobre os problemas políticos, sobre os problemas materiais e econômicos, ele vai percebendo ao mesmo tempo, no plano do pensamento, a insuficiência do sistema de pensamento hegeliano, né? Nesse momento aí, em 1842, 1843, ele tem consciência de que o método dialético que foi resgatado por Hegel, né, era extremamente importante para o futuro desenvolvimento do pensamento humano. Mas ao mesmo tempo ele já observava, né, ele já reconhecia as limitações do sistema de pensamento hegeliano para dar conta dos problemas materiais
da sociedade capitalista em desenvolvimento. Bem, quando Marx chega a essa conclusão, ele coloca como tarefa daquele momento estudar os grandes pensadores da Revolução Francesa. O Marx ele vai sair da Alemanha em 1843, em agosto, setembro de 1843, e vai para o centro da atividade socialista, da atividade revolucionária da época, que era Paris. Então Paris, aí, nos idos aí de 1844, 1845, era o grande palco da luta de classe na Europa. Era lá que se concentravam os maiores pensadores socialistas dessa época. Então, Proudhon, Bakunin, Weitring, Blanc, todas as grandes personalidades do movimento socialista europeu atuavam nesse momento em Paris. As maiores organizações comunistas, operárias, sejam organizações abertas ou organizações secretas, atuavam exatamente aí, no calor da luta de classe, em Paris. Então veja, quando Marx chega a Paris, ele vai ao encontro de todo esse cabedal de conhecimento que estava sendo desenvolvido pelos pensadores socialistas da época. O Marx ele vai fazer um profundo estudo sobre a Revolução Francesa, e ele vai descobrir que já na época da Revolução Francesa existiram correntes que defendiam o ponto de vista comunista. Ao analisar o processo da Revolução Francesa de 1789, o Marx ele vai observar que ao lado dos partidos da burguesia e da nobreza existiam correntes de pensamento que defendiam o ponto de vista dos explorados. Então era o caso, por exemplo, de Babet. Babet foi o autor de um dos mais importantes manifestos políticos da história do pensamento revolucionário, que foi o Manifesto dos Iguais. Bom, o Marx ele vai tomar contato com essas grandes correntes do pensamento socialista francês, E aí, por influência da luta de classe na França, pela experiência e pelo contato que ele teve com as organizações de operários, o Marx e o Engels, praticamente na mesma época, vão fazer a transição do pensamento liberal radical burguês para a postura, para o pensamento socialista. Então Marx ele vai se tornar socialista aí pelos idos de 1844. Bom, aí nós já entramos numa nova etapa do pensamento de Marx. Vocês vejam aí que o Marx está passando por etapas, sempre em direção a uma postura cada vez mais radical. A primeira etapa, até 1841, o Marx era um liberal, democrata. De 41 até 43, o Marx ele radicaliza o pensamento liberal burguês, e passa a defender teses e posições muito mais avançadas do que aquelas que os pensadores liberais defendiam na época, e a partir de 1844, o Marx se torna definitivamente um pensador socialista. Pode passar. Pode passar. Bom, eu estou até passando um pouco por cima dos pontos, porque na verdade o tempo é muito reduzido, para a gente dar conta de toda a trajetória política e teórica de Marx. Então eu estou, de certa forma, pulando algumas etapas. Bom, para aí. Essa daí é a tese de doutoramento de Marx. É um livro muito difícil de encontrar. Eu não sei se há algum exemplar aqui nas bibliotecas, é difícil. A Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. Isso aqui é uma edição portuguesa. Na verdade, aqui no Brasil só foi publicada uma única edição, pela editora Paz e Terra, ainda nos anos 80. Então essa obra, que é uma obra de grande magnitude, de grande importância na história do pensamento de Marx, por incrível que pareça, uma das obras mais desconhecidas de Marx.
pelos próprios marxistas. Né? A grande maioria dos pensadores marxistas, né, não tiveram acesso ou não estudaram com muita profundidade o desenvolvimento teórico de Marx aí na sua tese de doutoramento. Né? Então, quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento sobre essa primeira etapa do desenvolvimento do pensamento filosófico de Marx, né, a dica é pegar esse livro e estudar com profundidade. Bom, quando Marx se torna socialista, ele vai produzir as suas primeiras obras, né, de grande magnitude, de crítica do capitalismo. A primeira obra importante de Marx, já como pensador socialista, é um texto chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Nesse texto, Marx vai, primeiro, fazer uma crítica da concepção do Estado de Hegel, né, que na visão de Marx era uma concepção extremamente abstrata e que tratava o Estado, né, como uma instituição neutra frente aos conflitos sociais, aos conflitos de classe.